Entrevista do dia. E é claro que nesses 3 anos a gente sempre conversou e teve portas abertas para falar sobre o Senado. Ao vivo comigo, Nelsinho Trade, senador do PSD de Mato Grosso do Sul. Senador, bom dia para o senhor. Tudo bem, senador? Bom dia, Rodrigão. É um prazer estar aqui numa data realmente muito especial. 3 anos de programa. Eu imagino como que deve ser dinâmico, constante, contínuo, você fazer um programa a cada dia. Eu acho que é um filho a cada dia que você acaba parindo. O senhor sabe que a nossa relação, senador, começa quando eu tinha, deixa eu ver aqui, eu tô com 34, eu acho que eu tinha 22 anos quando o senhor era prefeito de Campo Grande. É verdade. E o senhor despachava ali na Esplanada, que era a casa do prefeito, lembra? Lembro. Era a casa do prefeito. E eu falei, bom, como a gente vai completar 3 anos, tem que ter alguém que marca a nossa história. Senador, o ano começa agora, praticamente, depois do Carnaval. É verdade isso em Brasília também? Bom, porque antes de entrarmos na entrevista em si, vamos deixar aqui um abraço a toda a equipe do seu programa. A gente sabe que sozinho a gente não consegue fazer nada. Cumprimentar o Moisés, o Daniel, cumprimentar o Noninho, a Gisele, que dão essa oportunidade para vocês, a toda a equipe que fica no bastidor. Fui tão bem recebido a hora que eu cheguei aqui. Essas coisas marcam. Você, quando vem para uma entrevista, você já vem pensando o que você vai falar, já fica um pouco tenso. É natural de quem chega ocasionalmente para falar ao público. E aqui você sempre é bem colocado, você se sente em casa. Essa é a palavra certa. Então, isso é o dom de quem comanda toda essa rede de comunicação. E eu posso dizer para você que você se espelhou muito bem nesse dom que é irradiado pela Gisele e pelo Noninho. Que tem um mestre, que é o Ivan Paz Barbosa, pessoa que eu conheço desde menino, desde pequeno. Dia desses eu parabenizei pelo seu aniversário. Então, vamos lá para a entrevista, porque você me chamou aqui para contar algumas novidades. Realmente, vai ser um ano, aqui até nós que estamos lá dentro, queremos ver como que vai ser o comportamento dos parlamentares. Por quê? Existe lá uma rede de alianças partidárias e políticas para poder aprovar os projetos. Essa rede, em muitas cidades grandes, capitais, ela vai se conflitar. Ou seja, alguém desse arco de aliança vai lançar um candidato contra o candidato do atual presidente da República. E aí eu quero ver como que vai ser o comportamento. Então, vai ser um ano que promete muito. Muitas emoções pela frente. Temos pautas importantes a serem esgotadas. Essa questão da desoneração da folha de pagamento, que estão querendo reonerar novamente, apesar dessa matéria já ter sido debatida, discutida, votada. O presidente Lula vetou, o Congresso derrubou o veto, porque ela gera milhões de empregos e nada melhor do que você manter o incentivo que está dando certo para poder continuar a geração de emprego, que é o que muito aperta o calo da sociedade brasileira. Bom, senador, atenção Dourados, Três Lagoas e Bonito, fiquem agora com sua programação local. Eu fico até às 8 da manhã, agora por Campo Grande e toda a região, com o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul. Senador, antes de eu voltar a Brasília, eu fiquei curioso agora com a fala do senhor em relação aos candidatos, né? Porque nós temos eleições municipais, o senhor foi prefeito em Campo Grande 2 vezes. O PSD, ele vem com candidato para a capital ou ele vem apoiando alguém aí? Porque nós temos já 8 pré-candidatos, né? Certo. E se ventila o nome do deputado estadual, do Pedrocian, pelo partido, como pré-candidato à prefeitura. O que é verdade e o que é mentira em relação a essa história? Não, o Pedrocian Neto é o nosso deputado estadual. Diante de todo o quadro da última eleição para governador, foi o único que sobrou vivo. Ele quer ser candidato, ele tem essa aspiração. Ele já está fazendo várias reuniões em bairros, tem procurado manter contato com lideranças, organizando a chapa de vereadores, e ele vai colocando essa candidatura dele
até o momento dele chegar num instante em que ele vai decidir definitivamente. Ou seja, uma candidatura como essa, ela precisa ser construída, trabalhada, planejada. Não dá para sair igual doido só para falar que vai sair. Tem que ter uma organização, uma linha de frente, tem que ter muita vontade, muita disposição, tem que ter recursos, tem que ter alianças. Então são situações que vão sendo vencidas com o tempo. E nós temos um tempo até abril, maio desse ano para a gente poder definir. O senhor acredita que o PSD ele vai se fortalecer, né, de tudo o que aconteceu nas últimas eleições? O PSD ele volta com uma força no ano de 2024, senador? Olha, obrigado por me fazer essa pergunta, porque o sistema de regramento que existe hoje, Rodrigão, ele favorece muito quem está no poder. Porque não é fácil você montar uma chapa de vereadores, não é fácil você formatar uma aliança com aquele que é candidato a prefeito, e muito menos não é fácil você se aventurar numa candidatura própria. Então o PSD vai ficar nesse contexto, numa situação, vamos dizer assim, mais ou menos igual a que ele está hoje. Nós não enxergamos, e eu estou sendo muito realista, uma perspectiva de um crescimento em função dessas eleições e do regramento que aí está. Porque para você poder formar uma chapa de vereadores, você gasta. E fora de quem está no poder, de quem não tem recurso partidário para assim fazer, você não consegue formar uma chapa que aspira a quem vai participar dessa chapa uma possibilidade de aliança. E aí o seu companheiro, aquele que é Nelsinho Trade, que é Pedrocian Neto, que são os dois que sobraram, eles falam o seguinte: olha, eu vou continuar sendo vocês, mas talvez eu vou ter que migrar para algum lado para eu poder me sobreviver. Então essa é uma realidade que não só o PSD vai passar, o MDB vai passar, o PT vai passar, os partidos que não estão nesse contexto do poder que foi vencido pelo Eduardo Riedel do PSDB na eleição passada, eles vão penar muito para poder se estabelecer. Bom, e aí a possibilidade do PSD namorar alguns desses pré-candidatos que já estão ventilando em Campo Grande, senador? Ou ainda não há essa conversa? Não, conversa em política, Rodrigão, sempre tem, né? Igual você vir para um programa e apresentar matérias e situações que a população quer ouvir. Se não tiver conversa em política, é melhor você sair da política e ir para o seu consultório ou para o seu escritório de advocacia. Política você tem que fazer dialogando. Eu tenho conversado com os pré-candidatos, conversei já com o Beto Pereira, conversei, mesmo que seja rapidamente, com a Rose Modesto, num voo de Campo Grande para Brasília, conversei com a prefeita Adriane Lopes, conversei com representantes da ala bolsonarista raiz aqui na cidade, que estão na expectativa do Bolsonaro vir aqui e indicar um candidato raiz bolsonarista da direita que possa representar esse segmento. Conversei com o deputado Vander, com a deputada Camila. A gente tem que conversar com todo mundo. Agora, as alianças, elas nascem com parcerias de quem tem afinidade contigo. Isso é na vida também. Você não vai fazer uma aliança com quem você não se identifica, com quem você não gosta. E esse é um caminho, é uma luz que mostra qual é a trajetória que o PSD vai tomar. Por enquanto, nós estamos com a nossa candidatura posta aqui em Campo Grande, do Pedrocian Neto, uma pessoa preparada, de todo esse contexto da turma jovem, é um dos que se revelou, atua na Assembleia com muita moderação, com muito equilíbrio, tem ajudado muito o governo do Estado através das suas proposições. Na reforma tributária, ficava me ligando dia após dia para dar opiniões, para dar orientações, que é a área que ele representa.
Então a gente está muito tranquilo nessa história, até porque em política você tem que esperar as coisas amadurecerem. É igual fruta verde, se você come antes da hora, ela dá dor de barriga. Política é a mesma coisa. Senador Nelson Trade ao vivo aqui. Daí agora, entendemos, né, em relação à Prefeitura de Campo Grande, o senhor não tem pretensão? Não, eu não posso. O senhor não pode? Eu não posso. A questão da pretensão e do desejo, ela se sobrepõe à legislação eleitoral. Sente saudade? Muita. É mesmo? Sabe por quê? Sabe quando você está escutando um programa de rádio, aí você escuta e fala, puta, esse cara não colocou certo aquilo que ele tinha que colocar. Se eu tivesse no lugar dele, eu faria isso. Mas não liga, senador. Fala assim, ô fulano, ô fulana. Não, pra você ligar, as pessoas têm que querer atender e ouvir. Não querem? Não. E olha, uma coisa que eu vou dizer pra vocês, de todos esses que eu conversei, apenas o deputado Beto Pereira me perguntou o que eu achava que tinha que fazer se eu voltasse a ser prefeito. Somente o Beto? Somente ele. Eu sou, né? Você sabe que eu sempre falo pra minha equipe, por sinal, que a autoconfiança, muitas vezes, pode ser nociva pra nós, né? Pode ser nociva. A gente pode cair do cavalo, né? Pode. Você tem que ter muito equilíbrio na vida, né? Em tudo, né? Em tudo. Até água, se você beber muito, te faz mal. Então, eu procuro pautar a minha vida com muito equilíbrio. Bom, 7h36. Senador, lá em Brasília, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor interessante. Foi até uma reportagem que passou no Jornal da Record, nossa, inclusive aqui de Mato Grosso do Sul, sobre a punição, né, para as pessoas que vendem linhas de pipa com cerol, com algum objeto cortante, né, com algum produto cortante ali. O projeto vai para o Senado agora. Sim. Até que enfim, né, senador? O senhor acredita que vai ser votado esse projeto? Vai ser votado, ele está numa ordem de prioridade. Eu sou a favor de proibir isso, porque nada mais puro e, vamos dizer assim, sem perigo de você soltar uma pipa, mas sem cerol. É um absurdo, né? Você pra tá aqui... que você vai passar cerol? Pra quê? Só pra você poder competir com o outro e derrubar a pipa do outro? Não é por aí. A prática desse entretenimento foi feito para você ter o poder de fazer aquele objeto voar, aquela coisa toda. Então, além do que, se você inadvertidamente passar uma linha dessa num corpo de uma pessoa, a chance de você machucar essa pessoa é muito grande. Então, para que fazer isso? Bom, eu recebi a informação aqui, senador, que a gente está chegando em março, né? Dia 8 de março é Dia Internacional da Mulher, e tem um projeto, né, para evitar que as mães que perderam seus bebês, olha que interessante isso, que perderam seus bebês no momento ou antes do parto, elas não fiquem alojadas com outras mães que estão ali com seus bebês. É algo muito doloroso, né, psicologicamente. E esse projeto vem do olhar do senhor, é isso? É verdade. Eu fui fazer uma visita a uma conhecida que ganhou o seu filho. E a hora que eu entrei na enfermaria, eu observei no cantinho dessa enfermaria uma mãe chorando. Aí eu achei aquilo estranho. Na hora que eu saí, eu perguntei para a enfermeira por que aquela paciente do leito, do canto da parede, está chorando daquele jeito. Aí a enfermeira falou que ela perdeu o filho no parto. Eu falei, mas gente, vocês não devem deixar essa paciente no mesmo ambiente das outras que estão com o seu filho. Isso é traumático demais para ela. É melhor vocês tirarem ela de lá, botar num quarto mais confortável, mais isolado, para que ela possa se recuperar desse trauma. E aí eu pensei comigo, falei, por que eu não posso fazer um projeto nessa natureza? Até porque aquele projeto de 93, quando eu era vereador, quando a criança precisa internar no hospital e tem o acompanhamento da mãe sem precisar pagar, foi fruto também de uma iniciativa nossa. Então, a hora que eu apresentei esse projeto, na mesma hora, a reportagem da TV Senado veio me procurar, dizendo que naquilo que eles têm lá no hall dos projetos interessantes que eles submetem ao público, o nosso tinha conquistado o primeiro lugar. E eu penso que esse vai ser um projeto muito interessante. Antes de
redigir o projeto, eu liguei para o diretor da maternidade Cândido Mariano, de Campo Grande, o Daniel Miranda, colega médico, e ele me parabenizou pela iniciativa, dizendo que aqui em Campo Grande, na maternidade Cândido Mariano, já tem esse procedimento. Em que pé está esse projeto, senador? Ele já foi protocolado, vai ser designado um relator na Comissão de Assistência Social, que dentro dessa comissão tem a saúde, para poder andar para frente. Bom, então acho que até o primeiro semestre já vai ter alguma novidade. Vai ter, com certeza. Bom, senador Nelson Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, que também é presidente do parlamento do Mercosul, do Parlasul, aqui no nosso país. Senador, a gente tem a rota bioceânica, né? Teve até uma expedição ano passado, fim do ano passado, e a gente fala sobre Mercosul, a integração dos países. Há um bom relacionamento. A gente vê agora, né? A gente teve recentemente a eleição lá na Argentina. Mato Grosso do Sul, eu sei que é o estado do momento, geograficamente falando, né? Todo mundo está olhando para Mato Grosso do Sul. O senhor que está à frente da presidência consegue ali enxergar com bons olhos esse desenvolvimento para o nosso estado? O que está faltando para a gente ajustar algumas arestas? Eu penso que essa é uma ação que tende a evoluir ano após ano. Ela é complexa, não é simples você organizar toda essa conjuntura. Tem a questão do término da própria obra em si, a questão de você adaptar a entrada da ponte, que vai o mesmo número de recursos da ponte em si. Você tem que fazer as alças, você tem que fazer os acessos com segurança dentro daquilo que o DENIT preconiza. Mas o mais importante, Rodrigão, nessa pergunta que você fez é o seguinte: entra governo, sai governo, seja da direita, seja da esquerda, ninguém toma uma atitude radical de sair desse bloco. Por quê? Eles podem até falar que vão sair, mas na hora que senta e vê o que isso pode gerar de frutos positivos para todo o contexto, eles acabam ficando. Então, foi assim que aconteceu com a eleição do atual presidente da Argentina. Nós demos posse aos parlamentares que foram eleitos junto com o presidente Milei, e eles todos, na sua unanimidade, afirmaram da importância que é a integração cada vez melhor e maior dos países do Mercosul, porque juntos a gente pode ter muito mais força para reivindicar a conclusão dos acordos de livre comércio que estão sendo tabulados com a União Europeia e com outros países da Europa. Senador, eu vou perguntar uma curiosidade, né, na verdade, eu acho que é pergunta de muita gente também. A gente está falando sobre o Mercosul, a gente está falando sobre a rota bioceânica, e ali a gente tem a 262, a gente tem a 163 que cai na 262, né, chegando em Campo Grande. Só que, senador, nós temos alguns gargalos, por exemplo, as nossas rodovias, parece que a gente está sufocando, né, ali ao dirigir. Para quem é carreteiro, para quem é caminhoneiro sabe disso. A 163 tem a CCR administrando a questão dos pedágios, mas se parou a duplicação. A 262 temos ali Ribas, Água Clara, Três Lagoas, a grande quantidade também e as péssimas condições. Isso, dá para fazer alguma coisa lá em Brasília, cobrar alguma coisa para melhorar isso, senador? O governo Eduardo Riedel levou para Brasília uma proposição para ser inserida no PAC de obra prioritária da duplicação dessas BRs que com certeza vão precisar ter toda uma reestruturação para poder se adequar ao movimento que vai acontecer quando a rota bioceânica estiver pronta. Então, isso já está previsto, já está planejado, e com certeza com essa interlocução que o governo Riedel faz junto com a bancada federal, nós vamos conseguir avançar nesse quesito. Agora, que precisa readequar as nossas rodovias para essa nova era de modernidade, de desenvolvimento, isso com certeza precisa ser feito. Bom, chegou uma pergunta aqui pela rede social, senador. O que o senhor está achando do primeiro mandato, primeiro ano do governo do presidente Lula? Olha, ele começou um pouco travado, mas isso é uma tolerância que a população tem que ter no sentido daquele que começa. É normal.
Quando a gente começa alguma coisa, você vai mais devagar. O senhor não deu uma declaração falando que ele estava na primeira marcha, se eu não me engano? Exato, foi isso? Tá na primeira marcha? O porquê que eu tô falando isso? Porque as emendas parlamentares que precisam chegar até na ponta, vamos dizer que você seja prefeito de Sonora e você me pediu um recurso para fazer uma escola. Eu coloco o recurso no orçamento, é aprovado. Só que o recurso não chega para você fazer. Então, essa velocidade precisa melhorar, precisa avançar. E a gente espera que isso possa acontecer agora. Numa outra questão que precisa ser também analisada é a interlocução mais apropriada com o Congresso Nacional. Por quê? Porque quem leva os problemas dos seus estados, das suas cidades, para que o governo federal possa ajudar, são os parlamentares. E essa interlocução está muito presa, está muito focada numa pessoa só. E aí acaba sobrecarregando, que é o ministro Padilha, e acaba não dando certo para poder ir para frente. Apesar da boa vontade que a gente vê e do esforço que a gente vê que ele faz para poder tocar isso para frente. Mas é praticamente, humanamente impossível uma pessoa conseguir tocar as demandas de 513 deputados e 81 senadores. O senador, ele consegue destinar recursos para o seu estado? Sim, com certeza. A gente tem um portfólio, um menu de demandas que acabam se agregando, se acumulando, dia após dia, das visitas que a gente recebe nos gabinetes. E também, quando você vem para o estado, por exemplo, eu fui a Corumbá e fui a Ladário. Passei por aqui da Uana e Anastácio. E em algumas dessas cidades eu fui demandado, melhor dizendo. Eu preciso... Tá vendo aquela ponte ali que precisa ser reestruturada? Porque, já vai cair, mais um pouquinho ela vai cair. Então, a gente recebe essas demandas e coloca naquilo que é destinado a você como emenda individual para poder ajudar os municípios. Por exemplo, o que eu observei no ano passado? Que a telemedicina, a saúde digital, é uma realidade que não tem mais volta. É igual esse cara aí que fez a pergunta. Quer dizer, você interagiu com uma pessoa, instantaneamente ela já recebeu a resposta. Por que não levar isso para a saúde? Colocando à disposição das cidades a telemedicina, para você acabar com fila, poder ser atendido com hora marcada, organizar essa atenção básica de uma maneira mais ágil, e isso eu já vou priorizar esse ano em 14 cidades no Mato Grosso do Sul. Bom, senador, meu tempo está esgotado, tenho muita admiração pelo seu trabalho, não é fácil. Volto a falar, primeiro prefeito que eu entrevistei enquanto jornalista foi o Nelson Trade, na época, era do MDB. E, senador, boa sorte, brigue pelo nosso Mato Grosso do Sul, brigue pelo nosso estado que o senhor faz tão bem lá, se posicione, que a gente vai estar aqui sempre de microfones abertos para falar sobre política e a melhoria do nosso povo, viu? Obrigado de coração. Eu que agradeço, parabéns, Rodrigão, por 3 anos de programa. Não é fácil se estabelecer num horário como esse, que tem vários concorrentes. Quero mandar um alô para o síndico do condomínio residencial Arara Azul, o Adriano Ferreira, que interagiu com a gente aqui, fica no bairro Varandas do Campo, e dizer a vocês que eu tô lá em Brasília, sempre muito grato, toda vez que eu chego no Senado, eu entro ali dentro, eu agradeço a Deus e à população que me fez ser senador da República. Eu procuro levar isso muito a sério, trabalhando bastante para o bem-estar da nossa população. Lá, Mato Grosso do Sul, tem um representante que honra o seu estado. Bom, o senhor continue cuidando da Neiba Ota, que está aqui do meu lado, viu? Ela me dirigiu durante quase 4 meses, mas trabalhou comigo aqui com 1 ano, Neiba. 1 ano. Continua correndo, Neiba? Bastante? Beijo, Neiba Ota. Senador, obrigado de coração mais uma vez, tá bom? Um abraço a todos. Valeu, pessoal.